Olá, amigos do Café com Radiologia. Hoje eu quero discutir com vocês esse artigo do Radiographics, que é sobre neurocercose. Então hoje a gente vai mostrar aqui algumas imagens radiológicas e com a correlação da patologia. Esse artigo ele foi publicado em 2010 e ele traz uma série de informações que eu acho muito útil para o radiologista, para o médico clínico em geral. Eu já pulei aqui direto para o sumário, tem um resumo legal. Então, a neurocercose é uma doença do sistema nervoso central causado pela Taenia solium e é o parasita mais importante em relação à doença do sistema nervoso central. É um problema de saúde pública, né, principalmente em países em desenvolvimento, e ela representa a causa mais comum da epilepsia de forma adquirida em países em desenvolvimento, e pode ser classificada tanto nas formas ativas ou não ativas. E os achados de imagem vai depender muito em relação à severidade, né, localização, fatores de complicação como arterite, região com ou sem infarto, mesmo a resposta inflamatória, onde tem edema, gliose, aracnoidite, e as formas ventriculares também, que podem ter fatores obstrutivos. Então, o manejo e o diagnóstico vai depender muito da forma e localização. E se tratando de países em desenvolvimento, eu acho muito interessante esse mapinha. Onde está mais escuro aqui são os lugares de alta prevalência. Então, o Brasil em específico, né, aqui América do Sul, América Central, a região da África e Ásia, principalmente países, né, tropicais, é onde vai ter uma maior prevalência, né? Então, essa região principal aqui de países em desenvolvimento. Outra imagem interessante sobre a neurocercose é a sua forma de ovo, né? Então a gente consegue ver isso na imagem. Então aqui a gente tem uma peça anatômica de músculo, onde a gente tem os depósitos aqui do cerco no músculo, e você vê que ele pode medir de 10 a 20 milímetros. Então nós podemos visualizar imagens similares a essa pela tomografia e ressonância magnética. Então aquela forma cística, ela realmente na peça ela vai se apresentar dessa forma. Então aqui uma imagem mostrando a neurocercose na região cisternal. Outra peça mostrando um caso bem disseminado, onde a gente vê várias lesões císticas no parênquima, né, e na região subaracnoide. E aqui, sem comentar muito das imagens, as imagens císticas que a gente vê lá nas peças, a gente vai ver também a forma cística, né, pela ressonância ou pela tomografia. Então aquele conjunto de possibilidade de locais de acometimento vai estar relacionado diretamente à apresentação clínica. Então a gente vai pensar assim, paciente que é jovem, em região endêmica, que abre quadro de epilepsia, a gente tem que pensar que pode ser relacionado à neurocercose. Então dor de cabeça, hidrocefalia, porque pode causar as obstruções, alteração do status mental, déficit focal e essa Brown Syndrome. Então, essa Brown Syndrome ela tem relação a uma dor de cabeça severa, né, cefaleia severa, vertigem e vômito. Normalmente, isso é uma causa obstrutiva, né? Pode ser uma massa ali na região ventricular e o paciente abre com esse quadro. Então, quanto aos estágios, a gente pode usar a classificação de Escobar para pôr em estágio vesicular coloidal, nodular granular e calcificado nodular. Aqui um quadro interessante para a gente diferenciar as alterações por fases na tomografia e na ressonância. Na fase não cística, comumente não vai ser visto nenhuma lesão. Na fase vesicular, uma lesão de 10 a 20 milímetros, com a mesma atenuação do líquor, vai ser parede bem regular e normalmente não vai ter contraste nem realce, ainda não é uma doença em atividade. Na fase vesicular, coloidal vesicular, é onde a gente vai começar a ver as primeiras alterações. Já vai ter resposta do hospedeiro. Então, é onde vai ter realce, vai ter contraste e pode ter edema. Na fase nodular granular, é onde a gente vai ver mais edema e mais realce. Aquele realce anelar. E na fase calcificada, a gente vai ver já os nódulos calcificados, sem edema e sem realce. As alterações que você vê na tomo são similares à ressonância. Então, na fase vesicular, o que a gente vai ter de maior característica é que não vai ter tanto edema, né, ou vai ser mínimo. Aqui está um paciente com 32 anos, abriu com quadro de convulsão, e a gente vê várias lesões císticas acometendo o espaço subaracnoide.
Não tem tanto edema em volta dessas lesões. A fase vesicular é mais com essa característica. E ainda tem a presença do Scolex aqui, periférico, né, excêntrico. Já nas outras fases, o que a gente tem aqui duas imagens, né, uma calcificada e a fase coloidal. Na fase coloidal, uma das principais características é que vai ter realce, vai ter bastante edema. Observa só esse exemplo aqui do Radiopedia, o tanto de edema vasogênico que a gente tem em volta da lesão. Então, é uma lesão aqui com lobo parietal, né? E com muito edema ao seu redor. Então tá aqui a imagem do caso que eu vou mostrar para vocês. A gente tem um paciente com a lesão calcificada na região do lobo temporal, à esquerda. E quando nós colocamos aqui na janela de parte óssea, o que acontece? A gente vai observar um pontinho calcificado excêntrico, que é o Scolex, né? Bem calcificada, bem delimitada. E o que é a principal alteração aqui? Que ela não tem, na verdade, edema. Então é uma fase já calcificada, né? A doença já está estável. E um último ponto que eu queria discutir é que, apesar da fase calcificada ser já uma doença residual, comumente, pode existir reativação dessa calcificação. Então, eventualmente, é um paciente que tem vários focos de neurocicercose calcificado e algum dele apresenta grande edema ao seu redor. Então, nesse caso, publicado na Radiologia Brasileira, a gente vê aqui um paciente, um ATC, com várias calcificações, né? Uma delas aqui, frontoparietal, começa a ter uma região de hipodensidade. O paciente abriu, né, com um quadro de epilepsia, foi ver, tinha bastante edema na ressonância magnética, os focos menores aqui são de baixo sinal, são de calcificação, comprovadamente pela tomografia também, né? Foi feito com contraste, deu uma realçada aqui ao seu redor. Então, qual seria uma das possíveis explicações? Bem, uma reação cruzada. Então, a paciente pode ter tido uma outra infecção e aí fez uma resposta inflamatória, ou o revestimento daquela região não estava tão boa e quando o parasita morreu fez aquela reação. Seriam duas possibilidades. Então, para esse vídeo era isso. Eu quis trazer esse artigo aqui, citar alguns pontos dele, citar alguns pontos do Radiopedia e daquele outro artigo quando existe calcificação, mas existe reativação da doença. A ideia aqui não era esgotar o assunto, mas sim lançar alguns tópicos para que vocês possam estudar também e mostrar alguns aspectos de imagem mais comuns aí. Espero ter ajudado. Quem está assistindo o vídeo hoje puder compartilhar para ajudar o crescimento do canal. E espero estar compartilhando outros artigos e outros casos que eu acho interessante nos próximos dias. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.